A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por febre amarela no Distrito Federal em 2017. O homem de 40 anos veio de Minas Gerais com a doença. O estado mineiro vive um surto e contabiliza mais de 50 suspeitas. O governo federal pede que a população não entre em pânico, mas garanta a vacina, que é de graça na rede pública. De acordo com a Secretaria de Saúde, o homem de 40 anos que morreu de febre amarela é morador de Januária, em Minas Gerais. Ele teria vindo de ônibus a Brasília para visitar os parentes, mas já chegou com os sintomas do vírus. Foi atendido na UPA de São Sebastião e foi transferido no mesmo dia para a UTI do Hospital São Mateus, que é uma UTI contratualizada da Secretaria de Saúde. 2 dias depois veio a falecer. Nossa equipe, como havia suspeita diagnóstica de febre amarela, entre outras doenças, a equipe da vigilância epidemiológica esteve no hospital, colheu amostras e hoje o Laboratório Central de Brasília confirmou que o paciente tinha o vírus da febre amarela. A última morte por febre amarela no DF foi em 2009, também de uma pessoa que veio de fora de Brasília, já contaminada pelo vírus. O secretário de Saúde afirmou que a população do Distrito Federal não precisa entrar em pânico, mas é importante que todos sejam imunizados contra a doença, já que a vacina é a única forma de prevenir a febre amarela. A população pode ficar absolutamente tranquila, nós temos excelentes níveis vacinais no Distrito Federal, vacinamos mais de 190 mil pessoas até outubro do ano passado, vamos fechar o ano com mais de 95% de cobertura, mas se for viajar para uma das regiões em que está havendo surto, Minas Gerais e Espírito Santo especificamente, é interessante que consultem os seus cartões vacinais, procurem uma das 123 salas de vacina para saber se o esquema vacinal está completo antes de fazer essa viagem. A recomendação de tomar a vacina também é do ministro da Saúde, ainda mais depois das mais de 40 mortes por febre amarela confirmadas em Minas Gerais. O estado, eu diria que estamos em estado de alerta. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, a exemplo de São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Uma obra inacabada tem tirado o sossego dos moradores de Vicente Pires. A reforma da rede de água da chuva, que já durava 8 meses, agora está parada. Para piorar, foi deixado um imenso buraco, colocando a vida da população em risco. A obra vai custar 34 milhões de reais. A obra representava a realização do sonho de diminuir os alagamentos em Vicente Pires. Essa bacia de contenção ela tem a função de diminuir a velocidade e o volume de água que é jogado no córrego. Então ela serve para ter uma absorção da água ao longo do tempo e para o volume de água no córrego ser menor. Mas o sonho dos moradores virou desilusão e problemas. A obra começou no início do ano passado. Poucos meses depois, foi abandonada. Os moradores temem que, com a chegada das chuvas, haja erosões que provoquem o desabamento das casas. Eles temem ainda que a água parada seja um atrativo para o mosquito Aedes aegypti. Nos deixaram à mercê de qualquer coisa, inclusive até mosquitos da dengue estamos encontrando por aqui. Jailson tem 5 filhos. Por causa dos perigos da obra abandonada, eles não brincam mais ali. Eles gostavam de vir tirar as manguinhas, brincar aqui, né? Tinha outros pés de manga, tinha outras coisas aí. Eles agora estão lá em casa trancados, não pode vir. E nem eu deixo, porque é perigoso, né? Acílio teve o portão de casa quebrado por causa da movimentação intensa dos caminhões logo no início da obra. Porque isso aqui não podia começar, né? Começou, vai ter que terminar um dia, né? Do jeito que está é que não dá para ficar. Não dá para ficar mais. A Defesa Civil reconhece que uma chuva intensa pode provocar danos no local, mas já adiantou que a obra só deve ser retomada após o período de chuvas. Também nós faremos algumas visitas, uma vez por semana, uma vez por mês, sempre que tiver uma grande chuva, um grande fator que a gente acha que pode agravar o risco aqui, que por enquanto não tem, que pode só criar, né, melhor dizendo, um risco, nós vamos mandar a equipe poder fazer essa fiscalização. A Secretaria de Infraestrutura de Serviços Públicos informou que a obra parou porque foi preciso fazer uma mudança no projeto inicial. A obra deve ser concluída em 90 dias. Enquanto isso, a população está largada lá à própria sorte.
Pois é, assim, o que é muito estranho, né? A gente ver uma obra como essa inacabada, um buraco imenso. Eles fazem esse buraco e deixam para lá, né? Você vê as casas ali muito próximas da obra, há um risco evidente de deslizamento e de morte, portanto, de graves prejuízos, não, de mortes, no mínimo de graves prejuízos a várias famílias. Há crianças ali que não podem brincar, porque podem até morrer caindo naquele buraco, né? E o GDF precisa tomar providências o quanto antes, né? Essa irresponsabilidade não pode continuar. Voltamos a falar sobre a morte do ministro Teori Zavascki. A grande pergunta é como fica a Lava Jato a partir de agora. Teori tinha em mãos mais de 70 delações do Odebrecht à espera de homologação. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está por aqui. E são algumas hipóteses a partir de agora, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. É importante a gente deixar claro o seguinte, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal que vai ocupar essa vaga deixada pelo ministro Teori será uma indicação do presidente da República. Isso é de praxe. Então, cabe ao presidente Michel Temer fazer essa indicação e aí tem um outro trâmite, ele precisa passar por uma sabatina no Senado Federal. O que é isso? É uma sessão onde os senadores vão fazer várias perguntas para esse nome que foi indicado pelo presidente da República. Então, isso é um ponto. E a gente só destaca aqui que vários senadores ou estão sendo investigados ou tiveram nomes citados aí na Operação Lava Jato e são esses mesmos senadores quem vão questionar esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, o artigo 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, cabe ao novo ministro que vai tomar posse, portanto, que vai ocupar essa vaga deixada pelo ministro Teori, se responsabilizar por todos os processos que eram de responsabilidade do ministro ou que saiu por aposentadoria ou por morte. Então, isso é o que diz o artigo 38. No entanto, o artigo 68 também fala de momentos excepcionais, de atitudes ou situações de fato excepcionais, que é exatamente o que acontece. A gente está falando da maior investigação de combate à corrupção no país. Então, é claro que a Operação Lava Jato é algo excepcional. Então, imagina o novo ministro que não tinha conhecimento, não tem conhecimento de absolutamente nada, ia ter que recomeçar todo o processo. Então, obviamente que isso ia demorar bastante. Essa é uma possibilidade. Quais são as outras possibilidades, portanto? É você redistribuir o processo para outros ministros do Supremo Tribunal Federal, você também fazer essa redistribuição para os ministros da segunda turma, que era a turma que fazia parte, o ministro Teori Zavascki, ou então você direcionar esses processos para o ministro Celso de Mello, que é o ministro decano, é o ministro mais velho, mas que também é o revisor de todo esse processo, que tem um conhecimento muito mais aprofundado do que outro ministro. Então, são essas as possibilidades. Desde ontem, os ministros já estão conversando, já estão articulando. Vamos esperar aí, pelo menos, esse período de luto para saber o que vai acontecer, Rodrigo. Obrigado, Renata. São muitas possibilidades, Cláudio Humberto, todas as atenções voltadas para o Supremo. Exatamente. Há nas redes sociais, inclusive no próprio entorno do presidente Michel Temer, a torcida para que ele escolha Sérgio Moro para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer já disse e reiterou várias vezes que não tem a menor preocupação com as investigações da Lava Jato. Eis uma excelente oportunidade de não apenas demonstrar isso indicando o Sérgio Moro, como também de correr para o abraço com a opinião pública brasileira. O fato, minha gente, é que no momento de crise, o que o bom senso recomenda é o seguinte, na dúvida, a lei. E o que a regra manda no artigo 1º, no artigo 38 do Regimento Interno, é que a Lava Jato, a relatoria a cargo hoje, ou que estava a cargo do ministro Teori Zavascki, venha a ser assumida pelo ministro que for nomeado. Está no regulamento. Tudo mais são questões excepcionais. E como lembrou hoje a jurista Heloísa Medeiros, eu acho que é o nome dela, de um trabalho muito bem feito, que vem sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que é o Supremo em Pauta, ela defendeu exatamente essa tese, né? E que é o seguinte, a Operação Lava Jato, essas discussões todas, revelam preocupações políticas com a Lava Jato. Quando se trata de apesar do tamanho, das dimensões, de uma ação penal como qualquer outra, e é dessa maneira que deve ser tratada. E a seguir, Minha Brasília na tela da Band, uma conversa descontraída com o comediante Lúcio Mauro Filho. Band Cidade volta já.